Não há nada mais tentador para a espécie humana do que um bom mistério. Livros na forma de romances, filmes e até mesmo contos de fogueira são frequentemente consumidos pelos milhares que amam a adrenalina de resolver um mistério. No entanto, alguns dos mistérios mais difundidos são aqueles que ocorrem na vida real, e esses são os mais difíceis de resolver. Ollantaytambo, no Peru, é sem dúvida uma das ruínas mais incríveis encontradas em qualquer lugar da Terra. Embora muitas pessoas tenham se confundido com as características do sítio, alguns até sugerem que sua construção em forma de prateleira foi criada como etapas para gigantes, mas seu uso original não é menos notável. Os chamados pré-incas, responsáveis por sua construção original, o fizeram com a intenção de utilizar essas camadas de solo para aclimatar lentamente as plantas, que antes não estavam acostumadas a uma certa altitude, através de um processo de melhoramento seletivo, levando-as eventualmente muito mais alto do que jamais foi encontrado antes. Tornar possível cultivar as referidas ervas, frutas ou legumes, dentro de seus santuários de alta altitude, fortalezas praticamente impenetráveis, de modo que, com esses fenótipos de plantas recém-ajustados, possa permanecer alto as montanhas praticamente indefinidamente, autossustentadas graças às incríveis realizações de Ollantaytambo. O Templo da Água de Encamisana, sendo a peça final deste arsenal de povos agora perdidos, pois embora o conhecimento hortícola, exibido por essa civilização perdida, seja evidência de cultura avançada, suas habilidades para controlar o caminho da água, são outras evidências, que não apenas provam que esse povo era altamente capaz, mas também era inquestionavelmente avançado na execução dos ditos feitos. Embora esses sistemas de irrigação ou entradas de água potável tenham muitos milhares de anos, a maioria ainda funciona até hoje. Alguns desses recursos hídricos eram tão bem feitos, que até os reabitantes modernos ainda usam vários desses sistemas, pois até rivalizam com o sistema moderno que o substituiria, levando água para os locais. O Dr. Richard Mixad, que estudou as fontes de água de Encamisana em Ollantaytambo, liderou uma equipe de pesquisadores da Universidade da Virgínia, conhecidos por estudar engenharia hidráulica, pertencente ao Instituto de Paleohidrologia, e dos arqueólogos Arminda Gibaja Oviedo e o Dr. Gordon, todos dos quais realizaram engenharia reversa na tentativa de entender essas notáveis realizações, vistas no Templo da Água. Localizado ao norte do Canal Manharaqui, no Vale Sagrado dos Incas, a uma altitude de 3.000 metros, este sofisticado complexo aquático é composto por salas, espaços abertos, belas piscinas complexas, fontes ornamentais, cachoeiras e canais enterrados. Essas realizações pré-incanas exibem um conhecimento íntimo dos chamados princípios hidráulicos modernos. Mesmo construindo seus canais de tal maneira que evitem saltos hidráulicos. A arquitetura e as obras hidráulicas do Templo da Água definem Encamisana como um santuário de alto status para o culto à água. Esculturas de penhascos complexas e cuidadosamente executadas paralelamente ao Templo da Água acrescentam uma dimensão mística ao propósito original dos templos, que atualmente é reivindicado como sendo o culto à água. Estradas antigas também deixadas por esse mesmo grupo indescritível, inquestionavelmente vinculam Ollantaytambo e o Templo da Água a esse império de civilizações, outrora grande e agora perdido. Quem construiu o Templo de Água de Encamisana? Como eles construíram isso? Porque a maçonaria poligonal, algo com o qual o antigo Peru é sinônimo, é encontrada em muitas das relíquias antigas do mundo. Quem eram esses povos antigos? Para onde eles foram? É sem dúvida um lugar incrível, que achamos altamente atraente. Claro, pode-se interpretar imagens e estruturas de escritos antigos de várias maneiras diferentes, mas alguns intelectuais acreditam que já houve uma civilização muito mais avançada que entrou em colapso no final da última era glacial, cujos restos se espalharam pelo mundo. Uma coisa é certa, certos monumentos antigos mostram métodos avançados de trabalho em pedra. Alguns teóricos acreditam que não foi devido ao uso de eletricidade e ferramentas elétricas, mas uma tecnologia mais eficiente que aproveitou as forças naturais como o sol, vento, água ou som. A tecnologia não foi registrada na história.
Mas se as forças naturais fossem aproveitadas, não haveria muitas evidências registradas no registro arqueológico, além do produto dessa tecnologia, que é o que vemos na forma de granitos perfeitamente perfurados, intrincados vasos de diorito e perfeitamente encaixados em paredes de pedra irregular. Você não pode simplesmente perfurar ou moldar pedra da mesma forma que faz madeira ou metal. Especialmente, pedras duras como granito ou diorito, pois são feitas de minerais interligados extremamente duros que desgastam as ferramentas antes que qualquer progresso real possa ser feito. As antigas ferramentas de pedra e metal, que nos dizem que foram usadas, teriam muito pouco impacto em rochas ígneas duras. Então, a arqueologia certamente está perdendo algo na era moderna. São necessárias ferramentas de ponta de diamante e muito fluido de resfriamento para alcançar as proezas da alvenaria de pedra que vemos no passado distante. E mesmo agora, é um processo relativamente lento e difícil que nos leva a outra teoria de como eles conseguiram, aproveitando o poder das vibrações do diapasão. Perfuração sônica e levitação acústica são sempre aqueles tipos de sons que podem ser utilizados para ganho tecnológico e são cientificamente viáveis, usando métodos e materiais não apenas modernos, mas também antigos. Então, como funciona a perfuração sônica? Bem, em termos simples, quando vibrações sonoras de uma frequência específica são enviadas através de uma broca ou mesmo através de algo tão simples quanto um tubo de metal, ele pode vibrar de forma a agir como uma britadeira de altíssima frequência. A broca mal precisa girar, pois os impactos vibracionais e o estilhaçamento fazem o trabalho em comparação com a perfuração convencional. O método é realmente mais rápido, portanto, menos desgaste nos bits da ferramenta consome menos energia. É concebível que você possa até transformar o cabo de um grande diapasão em uma haste de corte, seja um tubo de perfuração ou uma broca. Até mesmo um tubo de cobre poderia cortar granitos usando esse método. Para transformar um diapasão em uma furadeira sônica, a frequência de ressonância da haste de corte deve corresponder à frequência do garfo que está preso a ela. Cientificamente, a maneira como funciona é que as vibrações transversais dos dentes do garfo, conhecidas como dentes, movem a parte inferior da forma de U para cima e para baixo, que envia longas vibrações eternas através da haste de corte até a frequência de ressonância da haste. Essas vibrações criam ondas estacionárias com vibração máxima no início e no final da haste e há um ponto sem vibração no meio onde uma alça pode ser anexada. Por exemplo, dentes, com 30 cm de comprimento e 3 cm de espessura, fazem uma frequência de ressonância de 1100 Hz. Uma haste de 1,5 metro de comprimento seria necessária para permitir o corte. Na mitologia egípcia, o deus Falcão Horus está associado a arpões, mas talvez a evidência mais clara de perfuração sônica esteja nos encarando há milênios. Um símbolo ou objeto comum que é visto com tanta frequência na arte egípcia antiga é o cetro. Aparece em arte de relíquias e hieróglifos associados à antiga religião egípcia. É um bastão longo e reto com uma extremidade bifurcada. A extremidade oposta às vezes é vista como uma cabeça de animal estilizada, mas talvez seja realmente um instrumento de corte. O cetro era um símbolo de poder e domínio. E embora tenha uma série de outras associações mitológicas e simbólicas, pode ser que o verdadeiro significado tenha se perdido através da história dinástica do Antigo Egito. O que se tornou um símbolo de poder talvez tenha sido literalmente um objeto de poder. Mas os historiadores e arqueólogos tradicionais atestam que as ferramentas tradicionais de pedra e metal foram usadas para criar blocos de pedra e ornamentos. E tudo isso por causa das representações da arte da pedra trabalhando em relevos de guerra da Quinta Dinastia até a 26ª Dinastia. Mas para começar, quando você analisa granitos perfurados, fica claro que esses métodos certamente não criaram os furos quando você olha para os furos que não atravessam o granito. A circunferência do furo circular tem uma ranhura mais profunda, dando a entender que foi criado com um tubo de metal e não seria possível cortar o granito simplesmente com um tubo de metal, som e trabalho manual como somos levados a crer. Nas imagens egípcias antigas, vemos o uso de ferramentas manuais simples para fazer vasos e tigelas de pedra. Mas esse método, mesmo em conjunto com a areia, não seria capaz de moer pedras como granito ou diorito com eficiência e criar as estrias ou marcas de ferramentas que vemos dentro de artefatos egípcios perfurados. A
Além disso, o trabalho de pedra mais incrível e mais difícil criado a partir das pedras mais duras geralmente está no Reino Antigo, anterior à Quinta Dinastia, e muitos eram na verdade pré-dinásticos. Não há dúvida de que a cantaria a partir da Quinta Dinastia poderia ter sido criada a partir de ferramentas simples de pedra, pois a rocha usada para fazer esses artefatos era geralmente mais macia, como arenito de alabastro e calcário. A representação mais antiga de uma perfuratriz é um hieróglifo conhecido como o 24, visto pela primeira vez em um túmulo da Terceira Dinastia. Pode ser que o hieróglifo esteja realmente representando uma ferramenta de diapasão e não uma representação de uma broca de manivela tradicional como nos dizem. Alguns pesquisadores acreditam ter encontrado esculturas egípcias antigas de 2 diapasões presos por fios em uma estátua de Ísis e Anubis.